Armazenando documentos em um servidor de arquivos. Nesse vídeo você vai aprender como configurar um projeto Visage para armazenar arquivos em uma pasta específica de um servidor de arquivos. E vai aprender também sobre os temas técnicos relacionados com o armazenamento de arquivos em Visage. Para ilustrar isto, vamos usar o seguinte exemplo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos para aprovar ou não o conjunto de produtos solicitados por um cliente. O processo começa com o registro da informação do cliente, incluindo, ao mesmo tempo, a imagem do formulário de solicitação. O banco deseja armazenar esse arquivo no servidor de arquivos principal da empresa. Para permitir carregar arquivos em um processo, devemos fazer certas configurações em 3 passos. Primeiro, implementar um atributo de tipo arquivo. Segundo, criar um campo em um formulário que esteja relacionado com o atributo. Dessa forma, quando o processo for executado, ao carregar um arquivo, ele será armazenado no mesmo servidor web de Visage. Caso deseje, é possível executar um terceiro passo, configurar outro site para armazenar os arquivos. Também é possível obter a rota do arquivo desde as expressões para manipular o arquivo ou seu conteúdo. Para configurar o primeiro passo, vamos à vista de assistente e selecionamos o passo 2, modelo de dados. Selecionamos a entidade Product Request e depois editamos a sua lista de atributos. Agora adicionamos um atributo. Digitamos formulário de solicitação como seu nome e depois configuramos o tipo como arquivo. Quando selecionamos o tipo como arquivo, uma nova propriedade é visualizada. Esta é pasta, e ali, como padrão, está configurado o Visage. Isto significa que os arquivos carregados sobre esse atributo serão armazenados usando as funcionalidades de Visage e usando a rota de armazenamento configurada para salvar ali o arquivo. Leve em consideração que, se a integração com ECM estiver configurada, é possível selecionar da lista o sistema e a pasta do ECM para armazenar os arquivos nesse sistema. Para este caso, queremos armazenar os arquivos em Visage, portanto, manteremos a configuração padrão. Clicamos no botão Finalizar para salvar a configuração. Agora, salvamos as mudanças sobre o modelo de dados e o fechamos. Agora devemos configurar o segundo passo, criar no formulário um campo que esteja relacionado com o atributo, formulário de solicitação. No assistente, selecionamos o terceiro passo, definir formulários. O fluxo do processo é visualizado. Nele, selecionamos a atividade de informação do cliente, já que aí é onde devemos adicionar um novo campo para dessa forma permitir carregar a imagem do formulário de solicitação. Procuramos e adicionamos o atributo formulário solicitação ao desenho do formulário. Agora, salvamos e fechamos o formulário. O banco deseja salvar os arquivos numa pasta específica do servidor principal da empresa. Portanto, devemos configurar a rota da pasta nas configurações de Visage. Portanto, selecionamos a aba Configuração e depois selecionamos a opção Ambiente. São mostradas as opções de ambiente de Visage, selecionamos a opção Avançado. Uma das propriedades visualizadas é a rota de armazenamento. Como padrão, ela está configurada como uma variável de Visage, que aponta a rota padrão para armazenar os arquivos no mesmo servidor web. A rota é a seguinte. Para este caso, devemos configurar a rota do servidor de arquivos. Portanto, deletamos o valor padrão e digitamos a rota necessária. Até este ponto, a configuração para permitir carregar arquivos e armazená-los em um servidor de arquivos está completa. Portanto, se desejamos, podemos testar carregando um arquivo desde a aplicação web e ele será armazenado na rota especificada. Para este exemplo, o arquivo foi armazenado no servidor de arquivos. Observe que Visage cria uma estrutura de pastas para cada arquivo carregado e dentro dela fica armazenado o mesmo. Essa estrutura é gerada automaticamente. O primeiro nodo é o ID da entidade, dentro da qual está o atributo de tipo arquivo. O segundo nodo é calculado automaticamente com o ID do caso.
O terceiro é o ID de caso e o quarto é o ID do atributo de tipo arquivo, que está relacionado com o campo do formulário sobre o qual foi carregado o arquivo. Leve em consideração que, se deseja manipular o arquivo, desde uma expressão você pode calcular a rota obtendo cada um dos valores desde o processo. Também é importante conhecer que a pasta do servidor de arquivos deve ter permissões de escritura e modificação para a conta de usuário com a que está sendo executada a aplicação web de Visage. Este vídeo mostra a configuração necessária para armazenar arquivos carregados desde a aplicação web em uma pasta específica de um servidor de arquivos. Obrigado pelo seu interesse em Visage.